Olá pessoal, eu sou o Thiago Couto e na aula de hoje vamos falar sobre os ambientes aquáticos. Então, começando pela estrutura, né, a vida surgiu na água, né, então lá no início do surgimento dos planetas, do planeta Terra, né, conforme a Terra foi esfriando, os mares foram surgindo e aí surgiu a primeira molécula orgânica na água, né? A água é essencial para a vida, então 70% do nosso corpo é formado por água. A gente precisa de água, beber água todos os dias, né? Senão a gente acaba tendo problemas de saúde. E também para os animais e para os vegetais de forma geral é necessário que eles dependem da água para sobreviver. Cerca de 70% da superfície do planeta é coberta por água e, devido a isso, influencia sobre os ecossistemas, né, em relação à chuva e à umidade. Na horizontal, os ambientes aquáticos podem ser divididos em zona litorânea, né, que se localiza mais próxima da margem. A gente está vendo aqui na imagem a zona litorânea, né, ela é mais rasa e recebe mais influência do ambiente terrestre, né? E a zona limnética, né, em água doce, ou se for em ambientes marinhos, é chamado de águas abertas, né, que já é mais afastada da zona litorânea, né, da margem, da costa. Então, ela não está em contato com o ambiente terrestre e recebe menos influência do ambiente terrestre do que a zona litorânea. E na vertical, os ambientes aquáticos podem ser divididos em zona eufótica, que também pode ser chamada de zona fótica. É a região mais superficial da coluna d'água, então é aquela região que até onde chega a luz do Sol. Ela pode chegar até 200 metros de profundidade, mas varia consoante a turbidez da água. Quanto mais turva a água, menor a profundidade que a luz vai chegar. E é onde ocorre a fotossíntese, né? A gente sabe que para haver fotossíntese é preciso que haja luz. Então, até onde a luz chega é até onde pode ocorrer a fotossíntese. Então, somente na zona fótica. E zona afótica, né? Que é a região onde não chega luz ou chega pouquíssima luz, né? Que são regiões mais profundas na coluna da água, né? Nos oceanos. E ela tem a menor quantidade de oxigênio, porque nessas zonas não ocorre fotossíntese. E as formas de vida que ocorrem nos ambientes aquáticos são formadas pelo plâncton, bentos e pelo nécton, né? Então, o plâncton, né, começando por ele, são organismos que se locomovem junto com as massas d'água, né? Então, eles não têm força para nadar contra a corrente, certo? Então, as correntes levam os organismos planctônicos na direção que elas estão indo. Então, a maioria dos organismos planctônicos são formados por organismos muito pequenos, né, pequenos crustáceos, pequenas algas, muitas vezes vistas somente no microscópio. E o plâncton pode ser dividido em bacterioplâncton, né, formado pelas bactérias aquáticas, muitas vezes responsável pela decomposição dos organismos, pelo fitoplâncton, né, formado por algas e cianobactérias, que são os produtores, né, são a base da cadeia alimentar. Os outros organismos se alimentam do fitoplâncton, dependem da luz para fazer fotossíntese, como a gente falou. E os zooplâncton, que são formados por protozoários, crustáceos e larvas, que se alimentam tanto do fitoplâncton quanto do bacterioplâncton. Os organismos bentônicos são aqueles que vivem no substrato do fundo do ambiente aquático, então eles vivem nos fundos dos rios, em substratos arenosos, vivem em substratos rochosos, nos costões rochosos, nos mares, nas praias. A gente está vendo aqui, podem ser fixos, né, ou de vida livre. A gente está vendo aqui em cima as cracas, né? Então, se você já foi na praia onde tem costão rochoso, provavelmente você já viu esses bichos. E embaixo temos, por exemplo, a lagosta, né? São organismos que já se movem, mas vivem no fundo dos ambientes aquáticos, né? Então, caranguejos, siris, lagostas, são todos de vida livre, né? E não ficam fixos
num substrato. E o nécton é um organismo que consegue se locomover pela coluna d'água, né? Então eles conseguem nadar contra a corrente, né? Então nós temos os peixes, né? onde se incluem os tubarões, baleias, golfinhos, tartarugas marinhas. Então são organismos que conseguem nadar contra a corrente. Os ambientes de água doce, eles se encontram no interior do continente, né? Então eles são cercados por terra. Tem baixa salinidade, né? Então água doce ou ambiente dulcícola, né? São os lagos, os rios, as cachoeiras, as represas. Eles começam na nascente e terminam na foz do rio. São menos estáveis e sofrem com a ação do homem, né? Desmatamento da vegetação que fica na margem, despejo de esgoto, entre outras coisas. As planícies de inundação, elas ficam entre o ambiente terrestre e o ambiente aquático, né? São regiões mais baixas, com proximidade de rios, né? Então elas passam uma parte do ano onde elas são inundadas, né? Então geralmente o período inundado ocorre no verão, por causa da frequência da quantidade de chuvas, e os animais precisam ser adaptados a esse ecossistema, né? Já que uma parte do ano parte daquele terreno não vai estar inundado, né? Como exemplo, a gente tem aqui o Pantanal, aqui no Brasil. Os ambientes de água salgada, então eles formam 2/3 da superfície da Terra, podem ser divididos em 4 oceanos, né? O Atlântico, o Pacífico, o Índico e o Oceano Ártico. Os oceanos cercam os continentes, né? Cercam as massas de terra. Os mares são extensões dos oceanos, né? E são cercados pelos continentes. E eles podem ser classificados em mares fechados, né? Que não se comunicam com os oceanos, né? Por exemplo, aqui o Mar Fechado e o Mar Vermelho. Os mares abertos, que se ligam aos oceanos por grandes aberturas. E os mares interiores, que se ligam aos oceanos por canais. Boa parte das águas continentais vão parar nos mares e oceanos, né, junto com nutrientes e sedimentos. A maioria dos animais marinhos são adaptados para eliminar o sal que é absorvido, né? Então você precisa de algumas adaptações para eliminar o sal do seu corpo quando você vive no mar, né? Quando o organismo vive, né, num ambiente salino, é preciso que ele se adapte e elimine o sal do corpo. E os impactos ambientais que sofrem são vazamentos de petróleo, de esgoto, pesca excessiva. Os recifes de coral, eles se formam em águas quentes, né, ficam próximos da superfície, porque algumas espécies de coral têm simbiose com um organismo chamado zooxantelas, que são organismos que fazem fotossíntese. Eles vivem dentro do coral, né, então o coral fornece abrigo para elas e algumas substâncias. E as zooxantelas fazem fotossíntese e fornecem algumas substâncias para os corais também sobreviverem. Então, por isso que eles ficam na superfície, porque a gente sabe que a fotossíntese precisa de luz para ser feita. O esqueleto é formado de calcário, né, eles formam colônias, abrigam diversas espécies de organismos, então você tem diversas espécies de peixes, de crustáceos que vivem nos recifes de coral. Eles ocupam cerca de 600 mil km² e como alguns impactos, nós temos o aquecimento global e também a poluição. As restingas, inclusive tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre restingas, para quem quiser dar uma olhada lá, só dá uma pesquisada. Elas são transição entre o mar e a terra, né, formadas pela vegetação próxima das praias, né, e como elas é formada por vegetação próxima da praia, elas sofrem influência marinha. A vegetação vai se modificando conforme vai se afastando do mar, então ela vai ficando maior, né, conforme vai ficando mais afastada do mar. Algumas aves constroem seus ninhos nas restingas, né, tartarugas marinhas também podem desovar nas restingas. E impactos nas restingas são as construções, né, então o homem tira a mata de restinga, a vegetação de restinga, para construir prédios, construir condomínios de frente para a praia. Os manguezais, que também tem vídeo aqui no canal, só de manguezais, para quem quiser dar uma olhada, também são
é um ecossistema de transição entre o mar e a terra, se localizam em zonas estuarinas, que é o encontro da água salgada com a água doce. O sedimento é mole, né? Então é tipo uma lama. 3 espécies de vegetal dominam os manguezais, né? 3 espécies aí de mangue, o mangue vermelho, o mangue branco e o mangue siriúba. A vegetação possui raízes aéreas, né, os pneumatóforos, porque como o solo do manguezal é pobre em oxigênio, essas raízes foram adaptadas para conseguir fazer troca com a atmosfera. As espécies que vivem no manguezal, né, possuem tolerância na amplitude de salinidade, porque a gente viu aqui que elas se localizam em zonas estuarinas, que é o encontro de água salgada com água doce. Então, quando a maré desce, a água fica menos salgada. Quando a maré sobe, a água fica mais salgada. Então, você tem uma variação de salinidade grande durante o dia. Então, as espécies que lá vivem precisam ser adaptadas a essa variação de maré, de salinidade. E os impactos também são as construções, onde são desmatados os bosques de manguezal para ser construídos prédios e condomínios. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. Peço para vocês se inscreverem no canal para dar aquela força. Um grande abraço e até o próximo vídeo.